Ela entrou no banco com roupa simples e uma pasta velha. A gerente gritou que o documento não valia nada e a humilhou na frente de todos. Mas quando a verdade veio à tona, a revelação foi tão chocante que ninguém conseguiu segurar as lágrimas. O relógio marcava 9 horas da manhã, quando Esperança Mendes empurrou a porta de vidro do Banco Central Metropolitano. Seus passos eram lentos, cuidadosos, como se cada movimento custasse um esforço imenso. A pasta de couro desgastada que carregava debaixo do braço parecia pesar toneladas, não pelo material de que era feita, mas pelo que guardava lá dentro. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, escanearam o ambiente luxuoso com uma mistura de determinação e tristeza que poucos conseguiriam entender. Antes de sair de casa naquela manhã, Esperança havia feito o mesmo ritual de sempre. Sentou na beira da cama, abriu a pasta velha e retirou uma foto desgastada de um menino de 8 anos. Cabelo bagunçado, sorriso banguela, olhos brilhantes cheios de vida. Gabriel, seu netinho adorado. Beijou a foto com carinho, como fazia toda manhã há 2 anos, e sussurrou as mesmas palavras. Hoje pode ser o dia, meu anjo. Hoje a vovó pode conseguir a justiça que você merece. O banco estava movimentado como sempre. Homens e mulheres bem vestidos conversavam sobre negócios, investimentos, planos para o futuro. O ar-condicionado mantinha o ambiente numa temperatura perfeita, e o cheiro de dinheiro novo misturado com perfumes caros criava aquela atmosfera que só quem frequentava lugares assim conhecia bem. Esperança se sentia como um peixe fora d'água naquele oceano de elegância. Uma mulher de meia idade, vestindo um conjunto de marca, olhou para a Esperança e fez uma careta de desgosto. Que tipo de gente deixam entrar aqui hoje em dia? Murmurou para a amiga ao lado, alto o suficiente para ser ouvida. Parece que qualquer um pode entrar numa agência bancária hoje em dia. A amiga concordou com um meneio de cabeça, afastando-se alguns passos como se a pobreza fosse contagiosa. Um senhor de terno caro, falando alto no celular sobre uma operação milionária, parou a conversa quando viu Esperança passar. Deixa eu te ligar depois, cara. Tem umas pessoas estranhas aqui que estão atrapalhando o ambiente. Desligou o telefone e olhou a idosa com uma mistura de irritação e desprezo que cortava mais fundo que qualquer faca. Esperança ouvia tudo, sentia cada olhar de julgamento, cada sussurro maldoso, mas não se importava. Havia passado por coisa muito pior na vida. Havia perdido o que mais amava no mundo. Algumas palavras cruéis de estranhos preconceituosos não iam fazer ela desistir da missão mais importante que já teve. Do outro lado do salão, Vanessa Carvalho organizava papéis em sua mesa de gerente. Mulher de 35 anos, cabelo sempre impecável, unhas perfeitas, aquele tipo de pessoa que nasceu para mandar e fazia questão de que todo mundo soubesse disso. Quando levantou os olhos e viu Esperança caminhando em direção aos guichês, sentiu algo estranho no peito. Uma sensação estranha, como se conhecesse aquela mulher de algum lugar. Mas de onde? A memória não vinha, e isso a irritou profundamente. Que situação! Vanessa comentou com Rodrigo, o funcionário da mesa ao lado. Logo de manhã cedo já aparece gente problemática. Você pode ver que vai dar trabalho. Rodrigo olhou na direção que ela apontava e concordou com um sorriso cínico. Chefe. Sempre aparecem uns tipos assim querendo complicar nosso dia. Esperança finalmente chegou ao guichê preferencial da terceira idade. A funcionária que a atendeu, uma moça jovem chamada Marina, a cumprimentou com educação, mas Esperança podia ver nos olhos dela o mesmo julgamento silencioso dos outros. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Bom dia, querida. Esperança abriu a pasta com cuidado, como se estivesse manuseando relíquias sagradas. Preciso acessar alguns arquivos sobre um acidente que aconteceu há alguns anos. Um acidente na empresa construtora Diamante. Tenho aqui os documentos. Retirou da pasta um papel amarelado, dobrado e redobrado tantas vezes que parecia que ia se desfazer ao menor toque. A tinta estava desbotada, havia manchas de umidade e pedaços das bordas haviam se soltado com o tempo. Para qualquer pessoa que olhasse rapidamente, aquilo parecia lixo mesmo. Marina pegou o documento com certa relutância, examinou por alguns segundos e franziu a testa. Senhora, esse documento está muito deteriorado.
Não consigo ler direito o que está escrito aqui. Eu sei que está ruim, filha. Mas é tudo o que restou. É a única prova que consegui salvar. A conversa estava chamando a atenção. Outros clientes começaram a olhar na direção do guichê, curiosos para ver o que estava acontecendo. Vanessa, que já estava de olho na situação desde o início, decidiu se aproximar. Alguma coisa naquela cena toda estava mexendo com ela de um jeito que não conseguia explicar. Qual é o problema aqui? Vanessa perguntou, interrompendo a conversa entre Marina e Esperança. Sua voz tinha aquele tom autoritário de quem estava acostumada a resolver problemas rapidamente, geralmente mandando as pessoas embora. Marina explicou a situação rapidamente. A senhora aqui quer acessar arquivos sobre um acidente, mas o documento que trouxe está em péssimo estado. Vanessa estendeu a mão e Marina entregou o papel amarelado. No momento em que Vanessa tocou o documento, sentiu de novo aquela sensação estranha, como se estivesse segurando algo importante, algo que tinha relação com sua própria vida, mas não conseguia entender o que. Examinou o papel por alguns segundos, tentando decifrar a escrita borrada. Conseguiu ler apenas algumas palavras. Construtora Diamante, acidente estrutural e um nome que não conseguiu identificar completamente. Era pouco, muito pouco para qualquer processo formal. Senhora, Vanessa disse, devolvendo o documento com um gesto displicente. Isso aqui não serve para nada. Está deteriorado demais, a escrita está ilegível e francamente parece que saiu de um arquivo de lixo de cartório. As palavras saíram mais duras do que Vanessa pretendia, mas já era tarde demais para voltar atrás. Esperança sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquele documento era tudo. Era a única conexão que tinha com a tragédia que destruiu sua família. Esse documento não vale nada, Vanessa repetiu, agora em voz mais alta, apontando o papel na direção de Esperança. Outros clientes se viraram para ver o espetáculo, alguns até tirando o celular para filmar. Não sei onde a senhora conseguiu isso, mas definitivamente não é algo que possamos usar aqui. O salão inteiro parou para assistir. Conversas foram interrompidas, telefones desligados, todos os olhos se voltaram para a cena que se desenrolava no guichê preferencial. Esperança sentia o peso de todos aqueles olhares, o julgamento silencioso de pessoas que não sabiam nada sobre sua dor, sobre sua luta. Mas foi então que ela fez algo que ninguém esperava. Em vez de se defender, em vez de gritar ou fazer escândalo, Esperança simplesmente pegou o documento de volta e o segurou contra o peito, como se estivesse protegendo um tesouro. Vale sim, ela sussurrou, mas o silêncio no banco era tão grande que todo mundo ouviu. Sua voz tremia de emoção, mas havia uma força nela que fez Vanessa dar um passo para trás. Vale a vida do meu netinho, vale tudo para mim. As palavras caíram como uma bomba no meio daquela elegância toda. De repente, aquilo não era mais sobre um documento velho e deteriorado. Era sobre perda. Era sobre dor. Era sobre uma avó desesperada tentando fazer justiça para uma criança que não estava mais ali para se defender. Vanessa sentiu um arrepio na espinha. Havia algo na voz daquela mulher. Algo na maneira como ela falou sobre o netinho, que despertou uma memória distante, enterrada há anos no fundo da mente dela. Uma memória que ela havia tentado esquecer, mas que agora lutava para voltar à superfície. Seu netinho! Vanessa gaguejou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Esperança olhou diretamente nos olhos dela, e foi como se o tempo parasse. Gabriel! Meu netinho, Gabriel! Ele partiu num acidente que poderia ter sido evitado. E este documento? Ela ergueu o papel amarelado. É a única coisa que pode provar que alguém precisa pagar pelo que aconteceu. O nome ecoou pelo banco como um grito de guerra. Gabriel. Por que aquele nome soava tão familiar para Vanessa? Porque ela sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. A tensão no ar era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Todos no banco sabiam que estavam presenciando o início de algo muito maior do que uma simples reclamação sobre documentos. Era o começo de uma verdade que estava prestes a explodir e mudar tudo. O que aconteceu nos próximos segundos transformaria uma manhã comum de banco numa das cenas mais impactantes que aquelas pessoas jamais presenciariam. Vanessa, ainda perturbada pelo nome Gabriel ecoando em seus ouvidos,
Decidiu fazer o que sempre fazia quando se sentia desconfortável: atacar. Pegou o documento amarelado das mãos de Esperança e o ergueu bem alto, como se fosse um troféu conquistado numa batalha. "Pessoal, vejam só!" gritou para todo o banco, sua voz ecoando pelas paredes de mármore. "Mais uma tentativa patética de alguém querendo nos enganar com papelada falsificada." O movimento foi tão teatral, tão exagerado, que todos no banco pararam o que estavam fazendo para prestar atenção. Era como se Vanessa tivesse ligado um holofote em cima da situação, transformando a dor privada de Esperança num espetáculo público. "Vanessa, não precisa fazer isso", sussurrou Marina, a funcionária do guichê, claramente desconfortável com a situação, mas sua voz foi completamente abafada pelo show que a gerente estava armando. Rita Costa, uma estagiária de 22 anos que trabalhava no banco há apenas 3 meses, assistia à cena do outro lado do salão com uma sensação terrível no estômago. Alguma coisa estava muito errada ali. Ela tinha a voz da idade daquela senhora, sabia como era doloroso ver pessoas idosas sendo humilhadas. Fez menção de se aproximar, mas um olhar fulminante de Vanessa a fez congelar no lugar. "Fique aí", Vanessa rosnou baixinho para Rita, sem deixar de sorrir para a plateia que se formava ao redor. "Isso não é problema seu." Enquanto isso, os celulares começaram a aparecer. Um por um, os clientes tiraram seus smartphones e começaram a gravar. Não porque queriam ajudar Esperança, mas porque sentiram o cheiro de algo que poderia viralizar nas redes sociais. Uma idosa sendo constrangida em público sempre gerava engajamento, especialmente quando a humilhação era tão explícita quanto aquela. "Gente, vocês não vão acreditar no que estou presenciando agora", murmurou Carla Mendonça, uma influenciadora de lifestyle que estava no banco para resolver questões da sua empresa. Ela já tinha mais de 200 mil seguidores e sabia reconhecer conteúdo viral quando via. "Uma idosa tentando aplicar golpe em banco. Isso vai bombar no Stories." Esperança viu as câmeras apontadas na sua direção e sentiu o mundo desabar. Não bastava a dor de carregar aquela pasta há anos, procurando por justiça que nunca chegava. Agora, ela ainda tinha que ser transformada em entretenimento para desconhecidos na internet. "Por favor", ela tentou falar, mas Vanessa a interrompeu imediatamente. "Não, senhora. Não me venha com essa lábia de 'por favor'." Vanessa balançou o documento no ar como se fosse uma bandeira de vitória. "Eu trabalho em banco há 15 anos. Já vi todo tipo de golpe, toda tentativa de enganação. E essa sua historinha de netinho é apenas mais uma tentativa de manipulação emocional." As palavras caíram como facadas no coração de Esperança. Manipulação emocional? Gabriel não era manipulação. Era amor, era saudade, era uma ferida aberta que sangrava todos os dias. "Meu neto não é história", ela conseguiu dizer, a voz tremendo de indignação. "Ele existiu, ele viveu, ele partiu." "Claro que não existe", Vanessa gargalhou, e a risada ecoou pelo banco inteiro como um sino desafinado. "Eles sempre são coitadinhos nessas histórias, né? Sempre tem uma criança, sempre tem uma tragédia familiar. Isso é tática básica de golpista." Os outros funcionários, vendo que a chefe estava no comando da situação, começaram a se aproximar. Marcelo, o supervisor, veio primeiro. "Posso ajudar, Vanessa?" "Pode sim." "Estou explicando para essa senhora que idosos são alvos fáceis de golpistas", Vanessa disse, agora falando diretamente para as câmeras como se fosse uma apresentadora de TV. "Eles inventam essas histórias mirabolantes, trazem documentos falsificados, tudo para tentar conseguir dinheiro fácil." A frase foi como um tapa na cara de todos os idosos que estavam no banco naquele momento. Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que estava na fila, se sentiu ofendida. Que absurdo! Como ela pode generalizar assim? Mas Vanessa estava num estado de euforia, alimentada pelas câmeras e pela atenção. Quanto mais gente olhava, mais ela aumentava o tom, mais teatral ficava. "Vocês que estão filmando aí, prestem atenção. Essa é uma lição importante. Sempre desconfiem quando alguém vem com documento velho, história triste e pedindo favor especial." Esperança tentou mais uma vez. "Eu conheço este banco há décadas. Meu falecido marido..." "Ah, agora apareceu o marido."
Vanessa interrompeu com uma gargalhada ainda mais alta. Deixa eu adivinhar. Ele era importante, tinha dinheiro, deixou herança, e só você sabe onde está, né? A humilhação estava chegando num ponto insuportável. Esperança sentia as lágrimas queimando os olhos, mas se recusava a chorar na frente daquela plateia cruel. Não ia dar esse gosto para eles. Meu marido era um homem honesto, ela disse, a voz saindo mais forte do que esperava. E este documento comprova a negligência que custou a vida do meu netinho. Negligência? Vanessa repetiu a palavra como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Agora virou processo judicial. Pessoal, vejam como a história vai crescendo. Primeiro era só um documento. Agora é processo. Negligência. Daqui a pouco vai dizer que é herdeira de algum milionário. Os risos se espalharam pelo banco. Clientes riram, funcionários riram, até o segurança no canto soltou uma risadinha. Todo mundo estava se divertindo com a situação. Menos 3 pessoas. Esperança, que estava sendo destroçada publicamente. Rita, que assistia tudo com o horror. E, curiosamente, Roberto Silva, o segurança mais velho, que observava a cena com uma expressão estranha no rosto. Roberto havia ficado em silêncio até então, mas alguma coisa na voz de Esperança, alguma coisa na maneira como ela pronunciava certas palavras, estava despertando uma memória que ele preferia manter enterrada. Uma memória dolorosa, traumática, de um dia que mudou sua vida para sempre. Vanessa, Paulinho, outro funcionário, se juntou ao grupo. Não é melhor chamar segurança logo? A senhora está atrapalhando o movimento. Boa ideia. Vanessa acenou para Roberto, que ainda estava parado no canto, observando. Roberto, venha aqui. Preciso que retire essa senhora do banco. Mas Roberto não se mexeu. Estava olhando fixamente para Esperança, como se estivesse vendo um fantasma. Havia algo familiar naquela mulher. Algo que mexia com memórias que ele tinha certeza de ter esquecido. Roberto! Vanessa chamou mais alto. Você está surdo? O segurança finalmente se aproximou, mas seus passos eram hesitantes. Quando chegou perto o suficiente para ouvir a voz de Esperança claramente, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Senhora, ele disse baixinho, a senhora poderia repetir o nome do seu neto? Esperança olhou para ele através das lágrimas que finalmente começavam a cair. Gabriel. Gabriel Mendes Carvalho. O mundo parou. Roberto ficou pálido como papel. O nome ecoou na cabeça dele como um grito vindo do passado. Gabriel Mendes Carvalho. Como ele podia esquecer esse nome? Como podia esquecer o menino que estava ao lado dele no dia mais terrível de sua vida? Meu Deus, ele sussurrou, tão baixo que só Esperança ouviu. Vanessa percebeu a mudança no comportamento de Roberto e ficou irritada. Qual é o problema agora? Você conhece essa mulher? Roberto olhou para Esperança, depois para Vanessa, depois de volta para Esperança. Sua mente estava correndo, conectando pontos que tinha tentado manter separados por anos. O acidente, ele murmurou. A escola. Foi a vez de Esperança ficar em choque. Você estava lá? Você conheceu meu Gabriel? A pergunta atravessou o banco como uma flecha. De repente a atmosfera mudou completamente. Não era mais engraçado. Não era mais entretenimento. Era algo real. Algo profundo. Algo que conectava 2 pessoas através de uma tragédia compartilhada. Vanessa sentiu que estava perdendo o controle da situação. Aquela conversa entre Roberto e a idosa estava mudando o tom de tudo. E ela não gostava nem um pouco disso. Chega! Ela gritou, arrancando o documento das mãos de Esperança com violência. Chega de teatro! Chega de história inventada! Ou a senhora sai por bem, ou eu chamo as autoridades agora mesmo. O gesto foi tão agressivo que alguns clientes pararam de filmar, finalmente percebendo que talvez tivessem passado dos limites. O documento quase se rasgou na mão de Vanessa, e Esperança soltou um grito de desespero. Não! É tudo o que me resta dele! Mas Vanessa estava fora de controle agora. A situação tinha escapado de suas mãos, e ela só sabia reagir com mais agressividade. Saia daqui antes que eu chame as autoridades de verdade. Saia antes que eu faça você ser detida por tentativa de fraude. O banco inteiro estava assistindo. As câmeras continuavam gravando. E Esperança, humilhada além do que qualquer ser humano deveria suportar, olhou ao redor
e viu apenas rostos curiosos, cruéis, se divertindo com sua dor. Mas ela não sabia que, naquele exato momento, sua pior humilhação estava prestes a se transformar na revelação mais chocante que qualquer um daqueles presentes jamais presenciaria. Roberto Silva ficou parado ali, com o coração disparado, tentando processar o que acabara de ouvir. Gabriel Mendes Carvalho. Aquele nome tinha poder de fazer o tempo voltar, de abrir feridas que ele pensava estarem cicatrizadas. Suas mãos começaram a tremer, e ele precisou respirar fundo para não perder o controle ali mesmo, na frente de todo mundo. "Roberto, você vai ficar parado aí o dia inteiro?" Vanessa gritou, irritada com a hesitação dele. "Tire essa mulher daqui agora!" Mas Roberto não conseguia se mexer. Estava olhando para a Esperança com uma expressão que misturava choque, reconhecimento e algo que parecia muito com culpa. "Senhora", ele disse baixinho, se aproximando dela em vez de escoltá-la para fora. "Esse acidente que a senhora mencionou, foi numa escola?" Esperança ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar e encontrou o olhar dele. Havia algo ali, alguma coisa na maneira como ele fez a pergunta, que fez o coração dela apertar. "Foi. Escola Jardim das Estrelas. Faz 2 anos. O mundo girou ao redor de Roberto. Escola Jardim das Estrelas. Claro. Como ele podia esquecer? Como alguém que esteve lá naquele dia horrível podia esquecer? Vanessa percebeu que estava perdendo o controle da situação. A conversa entre Roberto e aquela idosa estava tomando um rumo que ela não gostava, mudando completamente a atmosfera do banco. As pessoas ainda estavam filmando, mas agora não com aquela expressão de diversão cruel. Havia curiosidade genuína nos olhos de todos. "Chega de conversa!" Vanessa arrancou o documento das mãos de Esperança de novo, só que dessa vez com tanta força que o papel amarelado se rasgou na lateral. O barulho do papel se rompendo ecoou pelo banco como um tiro. "Não!" Esperança gritou, e o desespero na voz dela fez várias pessoas se encolherem. Não era grito de raiva, era grito de dor pura, de quem vê a última conexão com alguém amado sendo destruída. Marina, a funcionária do guichê, não aguentou mais. "Vanessa, isso já passou dos limites. A senhora só quer informações sobre... Você quer ser demitida, Marina?" Vanessa cortou, os olhos brilhando de raiva. "Porque se você continuar defendendo essa golpista, vai estar na rua antes do almoço." Marina engoliu seco e abaixou a cabeça, derrotada. Queria ajudar, mas não podia perder o emprego. Tinha contas para pagar, família para sustentar. Esperança pegou o documento rasgado de volta e o segurou contra o peito como se fosse um bebê machucado. Lágrimas escorriam pelo rosto dela sem controle agora, e sua voz saiu num sussurro quebrado. Gabriel adorava desenhar super-heróis. Desenhava em tudo que via pela frente. Cadernos, paredes, até no braço dele ele desenhava. As palavras saíram tão baixinho que Vanessa quase não ouviu, mas Roberto ouviu perfeitamente. E aquele detalhe, aquela informação tão específica, tão pessoal, confirmou o que ele já suspeitava. Ele conhecia um menino que adorava desenhar super-heróis. Um menino que sentava ao lado dele na sala de aula, sempre com caneta na mão, sempre criando histórias fantásticas sobre heróis que salvavam o mundo. Ele dizia que quando crescesse, Esperança continuou, a voz falhando a cada palavra, ia ser bombeiro, ia salvar pessoas de prédios em chamas, igual aos heróis que ele desenhava. Dizia que vovó não precisava ter medo de nada, porque ele ia proteger todo mundo. O silêncio que caiu sobre o banco era sagrado. Até Vanessa ficou quieta por alguns segundos. Aquilo não soava como história inventada. Soava como memória, como amor, como saudade verdadeira. Uma mulher na fila, uma mãe que estava ali com a filha pequena, começou a chorar baixinho. Outra cliente guardou o celular, de repente envergonhada por ter filmado aquilo como se fosse entretenimento. No último dia, Esperança sussurrou, e sua voz estava tão carregada de dor que doía ouvir. Ele me mostrou um desenho novo. Era eu e ele de mãos dadas, com capas de super-heróis. Escreveu embaixo: "Vovó e Gabriel, os heróis mais fortes do mundo." Esse desenho queimou no acidente, igual a tudo que restou dele. Roberto sentiu as lágrimas começarem a queimar seus olhos. Ele se lembrava daquele desenho. Gabriel tinha mostrado para ele também, orgulhoso,
dizendo que a avó era a pessoa mais corajosa que conhecia. Vanessa sentiu algo estranho no peito, uma sensação desconfortável que não conseguia identificar. Por que aquela história estava mexendo tanto com ela? Porque cada palavra daquela mulher parecia ter um peso que ia além do normal. Olha, Vanessa tentou manter o tom autoritário, mas a voz saiu menos firme. Eu entendo que a senhora perdeu alguém. Mas isso não muda o fato de que esse documento não tem valor legal nenhum. Está rasgado, ilegível, completamente... Deixa eu ver esse documento. Roberto interrompeu, e havia uma firmeza na voz dele que fez Vanessa parar de falar. Não era pedido, era ordem. Você não tem autoridade para... Deixa eu ver, Roberto repetiu, e algo no olhar dele fez Vanessa entregar o papel sem mais argumentos. Roberto pegou o documento rasgado com cuidado, como se estivesse segurando relíquia sagrada. Levou até a luz, examinou cada detalhe, cada palavra desbotada. Conseguia ler apenas fragmentos. Negligência estrutural, relatório técnico, responsabilidade civil e um sobrenome que fez seu coração parar. Carvalho. Carvalho. Ele olhou rapidamente para Vanessa. O sobrenome dela era Carvalho. Seria coincidência? Seria possível que... Não podia ser. Mas o instinto de Roberto, treinado em anos trabalhando com segurança, dizendo para prestar atenção em detalhes, estava gritando que havia conexão ali. Uma conexão que ia muito além do que qualquer um poderia imaginar. Senhora Esperança, ele disse cuidadosamente, esse documento fala sobre responsabilidade de alguma empresa específica? Construtora Diamante, Esperança respondeu imediatamente. A empresa que construiu a quadra esportiva da escola. A estrutura estava podre, os engenheiros sabiam, mas liberaram mesmo assim para economizar dinheiro. Quando desabou, levou 23 crianças. O número caiu como bomba no meio do banco. 23 crianças. Não era apenas Gabriel, eram 23 famílias destruídas, 23 futuros apagados, 23 buracos que nunca seriam preenchidos. Roberto fechou os olhos. Ele era o número 24, o único sobrevivente daquela tragédia. O menino que estava do lado de Gabriel quando tudo desabou, mas que teve sorte de estar 2 passos mais distante do epicentro do colapso. Vanessa sentiu um calafrio percorrer a espinha. Construtora Diamante. Aquele nome era familiar, muito familiar. Mas de onde? Por que parecia que tinha alguma relação com sua família? O dono da construtora nunca foi punido. Esperança continuou apertando o documento contra o peito. Pagou, falsificou laudos, comprou silêncio de testemunhas. As famílias tentaram processar, mas todas desistiram. Todas menos eu. Porque eu prometi para o meu Gabriel no último dia em que o vi vivo, que ia fazer justiça. E o que esse banco tem a ver com isso? Vanessa perguntou, a voz saindo mais defensiva do que pretendia. Aqui é onde estão os registros financeiros da construtora. As transferências que comprovam os pagamentos ilegais. Os pagamentos para falsificar relatórios. Tudo está nos arquivos deste banco, porque o dono da Diamante era cliente VIP aqui. A revelação mudou completamente o clima. De repente, não era mais sobre uma idosa tentando dar golpe. Era sobre corrupção, sobre injustiça, sobre tragédias e responsáveis que nunca pagaram pelos erros. Roberto olhou para o documento de novo, agora com outros olhos. Se o que Esperança dizia era verdade, aquele papel rasgado e amarelado era a chave para reabrir um caso que tinha sido enterrado por dinheiro e influência. Eu preciso investigar isso, ele disse mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Investigar o quê? Vanessa explodiu. Ela não tem prova de nada. Esse documento está ilegível. Mas os arquivos do banco não estão. Roberto respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Se o que ela diz é verdade, tudo está registrado aqui. E alguém vai ter que responder por isso. Vanessa ficou pálida. Havia algo na maneira como Roberto falou. Algo na determinação da voz dele, que fez um alarme soar na cabeça dela. E por que aquele sobrenome Carvalho estava grudado no documento? Porque ela sentia que estava prestes a descobrir algo terrível sobre sua própria família. Senhor Roberto, Esperança pegou na manga do uniforme dele, os olhos suplicantes. O senhor conheceu meu Gabriel? O senhor estava lá naquele dia? Roberto olhou para ela,
e pela primeira vez em 2 anos, deixou a verdade aparecer no rosto. Eu estava bem do lado dele quando tudo desabou. A confissão atravessou o banco como um raio. Esperança soltou um gemido de dor e agarrou o braço de Roberto com força. Então me diz o que aconteceu nos últimos momentos dele. Me diz que ele não sofreu. Por favor. E naquele instante, com dezenas de celulares ainda filmando, com Vanessa observando em choque, com o banco inteiro prendendo a respiração, Roberto Silva tomou a decisão que mudaria tudo. Vou descobrir a verdade para a senhora, ele prometeu. Vou descobrir quem realmente foi responsável pela partida do Gabriel. E vou fazer essas pessoas pagarem. Vanessa sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Porque naquele momento, uma memória que ela tinha enterrado há anos começou a emergir das profundezas da mente. Uma memória sobre seu pai. Uma memória sobre a empresa onde ele trabalhava antes de se aposentar. Uma memória sobre a construtora Diamante. As palavras de Roberto ainda ecoavam pelo banco quando Esperança desabou. Não literalmente, mas algo nela se quebrou naquele momento. Saber que estava diante de alguém que havia estado com Gabriel nos últimos momentos era demais para o coração suportar. O Senhor estava lá, ela repetiu, agarrando o braço de Roberto com uma força que surpreendeu a todos. O Senhor viu meu menino. O Senhor estava com ele. Roberto sentiu o peso de 2 anos de silêncio desabar sobre os ombros. Tinha evitado falar sobre aquele dia com qualquer pessoa. Nem terapeuta tinha conseguido fazê-lo abrir a boca. Mas agora, olhando nos olhos daquela avó destroçada, sabia que não tinha mais como fugir. Eu era professor de educação física da escola. Ele começou, a voz saindo rouca. Naquele dia tinha levado a turma para a aula na quadra nova. Gabriel estava animado porque finalmente iam poder jogar basquete de verdade, não mais no pátio improvisado. Esperança fechou os olhos, visualizando a cena. Gabriel adorava basquete. Tinha pedido para ela comprar um tênis novo, especialmente para jogar na quadra que acabaram de construir. Ele era bom? Ela perguntou, precisando saber, precisando de qualquer detalhe que a conectasse com o neto. Era ótimo. Roberto sorriu através das lágrimas que começavam a cair. Baixinho para a idade, mas rápido como raio. Driblava todo mundo. Os outros meninos viviam reclamando que não conseguiam pegar ele. Um sorriso triste passou pelo rosto de Esperança. Sim, aquele era o Gabriel dela. Pequeno, mas valente. Sempre superando as expectativas. Vanessa observava a cena de longe, e algo muito estranho estava acontecendo dentro dela. Quanto mais Roberto falava, mais uma memória insistia em vir à tona. Uma memória de um dia em que seu pai chegou em casa pálido como papel, trancou-se no escritório e ela ouviu ele chorando. Nunca tinha visto o pai chorar. Nunca mais viu depois daquele dia. Continue, Esperança pediu, a voz mal saindo. Me conta o que aconteceu. Roberto respirou fundo. Aquela era a parte mais difícil. A gente tinha começado o jogo há uns 10 minutos. Gabriel tinha acabado de fazer uma cesta linda, estava comemorando, os colegas estavam batendo nas costas dele. E aí, ele parou, a voz falhando. E aí começou um barulho estranho, um estalo alto, como se algo enorme tivesse se partido. Todo mundo parou de jogar e olhou para cima. A estrutura metálica do teto da quadra estava se quebrando. Dava para ver as trincas se abrindo, o metal cedendo. O banco estava em silêncio absoluto. Ninguém ousava se mexer. Até Vanessa estava prendendo a respiração. Eu gritei para as crianças correrem. Gritei o mais alto que pude. Alguns conseguiram sair. Eu consegui sair. Mas Gabriel... A voz de Roberto quebrou completamente. Gabriel tinha voltado para pegar a mochila dele. Disse que tinha o desenho da vovó dentro. Não podia deixar o desenho. Esperança soltou um gemido de dor tão profundo que várias pessoas no banco começaram a chorar junto. Gabriel tinha morrido tentando salvar o desenho que fez para ela. Tinha escolhido um pedaço de papel em vez da própria vida. Eu tentei voltar, Roberto continuou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Tentei entrar de novo para buscar ele, mas tudo desabou muito rápido. O teto inteiro veio abaixo em segundos. Só deu tempo de ouvir os gritos, e depois o silêncio.
O silêncio que caiu sobre o banco naquele momento era o mesmo silêncio que tinha caído sobre aquela quadra esportiva 2 anos atrás. O silêncio do fim de futuros que nunca aconteceriam. 23 crianças não conseguiram sair, Roberto disse, limpando o rosto com a manga do uniforme. 23 famílias destruídas e eu sobrevivi. Eu que era adulto que deveria ter protegido eles, eu sobrevivi. Não foi culpa sua, Esperança disse imediatamente, pegando a mão dele. Você não construiu aquela quadra. Você não aprovou a estrutura podre. Você não colocou lucro acima de vidas. Marina, que assistia tudo do guichê, não conseguiu segurar as lágrimas. Tinha filhos em idade escolar. A ideia de perdê-los assim, de forma tão estúpida, tão evitável, era devastadora demais. Vanessa estava travada no lugar, mas sua mente estava trabalhando em velocidade máxima. Construtora diamante, quadra esportiva, estrutura que desabou. Pai chorando no escritório. Pai se aposentando de repente, sem explicação. Pai se mudando para outra cidade logo depois. Qual era o nome do engenheiro responsável? Ela ouviu sua própria voz perguntar, surpreendendo a si mesma. Roberto e Esperança olharam para ela. Por que quer saber? Roberto perguntou, desconfiado. Só curiosidade. Vanessa mentiu, mas a voz saiu trêmula demais para ser convincente. Esperança abriu a pasta velha e retirou outro documento, também amarelado, mas em melhor estado. Aqui, relatório técnico preliminar. O nome do engenheiro-chefe está aqui, Osvaldo Carvalho. O mundo parou. Vanessa sentiu o sangue gelar nas veias. Osvaldo Carvalho. Seu pai. O nome do pai dela estava naquele documento. Estava ligado à trágica perda de 23 crianças. Carvalho, Roberto repetiu, olhando de Vanessa para o documento. Vanessa Carvalho, você é... Não, Vanessa disse, recuando. Não, isso é coincidência. Carvalho é sobrenome comum, pode ser qualquer pessoa. Mas Esperança estava olhando para ela de um jeito diferente agora, como se estivesse realmente vendo ela pela primeira vez. E algo nos olhos de Vanessa, algo no formato do rosto dela, na maneira como franzia a testa, despertou uma memória na mente de Esperança. Quantos anos você tem? Esperança perguntou de repente. Isso não importa, Vanessa respondeu, mas estava visivelmente abalada. Quantos anos? Esperança insistiu, se aproximando. 35. Por quê? Esperança fez as contas mentalmente. 35 anos. A idade certa. A idade que sua neta teria se... Não podia ser. Seria possível? Seu pai, esse Osvaldo. Esperança disse cuidadosamente. Ele tem outro filho? Uma filha que sumiu da família faz muito tempo? Vanessa ficou branca como papel. Como você sabe disso? Porque eu passei 28 anos procurando por ela. Esperança respondeu, a voz tremendo. Minha nora, a mãe do Gabriel. Ela era casada com meu filho, mas o pai dela nunca aceitou. Forçou ela a escolher entre a família e o marido. Ela escolheu o marido, e o pai cortou todos os laços. Roberto entendeu antes de qualquer um. Meu Deus, ele sussurrou. Vocês são... Não, Vanessa repetiu, mas agora com menos convicção. Não pode ser. Meu pai nunca me contou sobre nenhum Gabriel. Nunca falou de nenhum neto. Porque ele não sabia, Esperança disse. As peças se encaixando na cabeça dela. Sua mãe fugiu antes de contar. Fugiu e nunca mais voltou. E quando Gabriel nasceu, ela não quis que o pai soubesse. Tinha medo que ele fizesse a mesma coisa com o neto. Forçar uma escolha impossível. Vanessa estava tremendo agora. A história fazia sentido. Fazia sentido demais. A mãe que nunca falava da família, o pai que nunca era mencionado, o silêncio sobre o passado que sempre pairou sobre sua casa. Gabriel era meu sobrinho? Ela perguntou, a voz saindo num fio. Gabriel era seu sobrinho. Esperança confirmou. O banco explodiu. Clientes gritavam, filmavam, não conseguiam acreditar no que estavam presenciando. A humilhação pública de minutos atrás tinha se transformado na revelação familiar mais chocante que qualquer um ali jamais veria na vida. E seu pai? Roberto disse, olhando para o documento. Era o engenheiro responsável pela quadra que tragicamente levou o próprio neto.
A revelação caiu como uma bomba nuclear no meio da agência bancária. Vanessa estava descobrindo verdades devastadoras ao mesmo tempo. Tinha um sobrinho que se foi aos 8 anos, e o pai dela era responsável pela sua partida. Não, Vanessa balbuciou, recuando até bater nas costas na parede. Não, não, não. Meu pai não é capaz de... Ele sabia, Esperança disse, mas não havia raiva na voz. Havia tristeza. Tristeza profunda por todas as vidas quebradas, todas as conexões perdidas, todos os anos desperdiçados. Osvaldo sabia que a estrutura estava comprometida. Foi ele quem aprovou mesmo assim. Foi ele quem falsificou os laudos. Como sabe disso? Vanessa perguntou, desesperada por qualquer brecha que provasse que aquilo era mentira. Esperança mostrou o documento. Porque está tudo aqui. Todas as transferências. Todos os pagamentos. Todos os nomes. Inclusive o dele. Vanessa pegou o papel com mãos tremendo e leu. E ali estava, preto no branco, o nome do pai dela, a assinatura dele, aprovando materiais que ele mesmo tinha classificado como inadequados no relatório preliminar. Ele é culpado pela partida do próprio neto, ela sussurrou, o horror da verdade finalmente se instalando. E nem sabia que estava matando. Mas agora você sabe, Roberto disse. E tem uma escolha a fazer. Pode enterrar isso de novo, proteger o nome do seu pai. Ou pode me ajudar a fazer justiça para Gabriel e para as outras 22 crianças que se foram precocemente por causa de ganância. Vanessa olhou para a Esperança. Era como uma avó que nunca tinha conhecido. Para a mulher que ela tinha humilhado, ridicularizado, chamado de golpista na frente de dezenas de pessoas. E pela primeira vez na vida, Vanessa Carvalho sentiu o peso real de suas escolhas. O silêncio que caiu sobre o banco depois da revelação era tão denso que parecia sugar o ar dos pulmões de todos os presentes. Vanessa estava encostada na parede, o documento tremendo em suas mãos, tentando processar a bomba que tinha acabado de explodir em sua vida. Os outros funcionários assistiam à distância, constrangidos, sem saber se deviam se aproximar ou se afastar. Esperança deu um passo na direção da neta, devagar, como se estivesse se aproximando de algo frágil que podia se quebrar a qualquer momento. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, agora carregavam uma mistura de dor e esperança que cortava o coração de quem olhasse. Vanessa, ela disse suavemente, estendendo a mão. Eu procurei por você durante 28 anos. Vanessa olhou para a mão estendida como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Não me toque, saiu da boca dela, mas a voz estava quebrada, sem força real. Não pode ser. Minha vida inteira foi uma mentira. Sua mãe não mentiu, Esperança disse, deixando a mão cair. Ela protegeu você da única maneira que sabia. Protegeu você do mesmo homem que foi responsável pela partida seu próprio neto, sem nem saber que ele existia. Roberto, que ainda segurava o documento original, se aproximou com cuidado. Vanessa, eu sei que isso é muito. Acredite, eu entendo mais do que você imagina o que é descobrir verdades que mudam tudo. Mas agora, você tem uma escolha. Escolha? Vanessa soltou uma risada sem humor. Que escolha? Descobrir que a humilhei na frente de todo mundo? Descobrir que meu pai é responsável pela tragédia que envolveu a vida de 23 crianças, incluindo meu sobrinho que nunca conheci? Que escolha resta depois disso? Marina se aproximou timidamente, trazendo um copo com água. Senhora Vanessa, talvez seja melhor sentar um pouco. Vanessa pegou o copo com mãos tremendo tanto que derramou metade da água antes de conseguir levar aos lábios. Ao redor, outros clientes começavam a sussurrar entre si, alguns ainda filmando, outros já guardando os celulares, finalmente percebendo que tinham testemunhado algo muito mais profundo do que imaginavam. Minha mãe! Vanessa disse de repente, olhando para a Esperança. Onde ela está? O rosto de Esperança se contorceu de dor. Era a pergunta que ela temia, mas sabia que tinha que responder. Sua mãe partiu há 6 anos. Um problema no coração que ninguém detectou a tempo. Gabriel tinha apenas 2 anos quando isso aconteceu. A notícia atingiu Vanessa como um soco no estômago. Ela partiu? E ninguém me avisou? Ninguém sabia onde você estava. Esperança explicou, as lágrimas voltando.
Sua mãe tinha te escondido tão bem do seu avô que, quando ela se foi, não conseguimos te encontrar. Seu pai tinha mudado de cidade, mudado seu sobrenome quando você era pequena, apagou completamente os rastros. Ele fez isso para me proteger. Vanessa tentou defender, mas a voz saiu fraca demais. Fez para se proteger, Roberto corrigiu. Para que ninguém fizesse a conexão. Oswaldo Carvalho, o engenheiro da construtora, desapareceu do mapa logo depois do acidente. Mudou de nome, mudou de vida, e te arrastou junto nessa mentira. Vanessa fechou os olhos. Pedaços da infância começavam a fazer sentido agora. A mudança repentina de cidade quando ela tinha 7 anos. O pai insistindo que ela usasse o sobrenome da mãe em vez do dele. A proibição de falar sobre o passado. A maneira como ele se encolhia sempre que via notícias sobre acidentes em construções. Ele sabia. Ela sussurrou. Ele sempre soube que tinha matado aquelas crianças. Esperança assentiu. E carregou esse peso sozinho. Mas o peso não é só dele. É de todas as famílias que perderam seus filhos. É meu. É de Roberto, que sobreviveu, mas ficou com a culpa. É de 23 avós, 23 pais e mães que nunca mais foram os mesmos. Me conta sobre Gabriel. Vanessa pediu de repente, precisando saber, precisando se conectar com o sobrinho que nunca teve chance de conhecer. Me conta quem ele era de verdade. O rosto de Esperança se iluminou através das lágrimas. Gabriel era luz pura. Sabe aquelas crianças que parecem ter vindo ao mundo só para espalhar alegria? Era ele. Acordava cantando, mesmo quando estava doente. Tinha um jeito de fazer todo mundo sorrir. Roberto sorriu também. A memória voltando. Ele era terrível em matemática, mas nunca desistia. Passava horas tentando resolver um problema, a língua para fora, concentrado. E quando finalmente acertava, comemorava como se tivesse ganhado na loteria. Adorava pipoca com chocolate. Esperança continuou. E agora havia um sorriso genuíno no rosto dela. Invenção maluca dele. Misturava pipoca doce com pedacinhos de chocolate e dizia que tinha inventado a sobremesa do futuro. Eu fingia que estava uma delícia, mas era horrível. Uma risada engasgada escapou de Vanessa. Era tão estranho rir naquele momento, mas a imagem do menino inventando sobremesas malucas era tão vívida, tão real. E os desenhos, Roberto acrescentou. Meu Deus, os desenhos. Ele criava histórias inteiras. Tinha um super-herói que inventou chamado Capitão Coração. Dizia que o poder dele era fazer as pessoas se amarem mais. Capitão Coração. Esperança repetiu, a voz falhando. No último desenho que fez tinha botado eu e ele com capas vermelhas. Ele era o Capitão Coração e eu era a Vovó Coragem. Dizia que juntos a gente podia salvar o mundo inteiro. Vanessa sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era só a descoberta sobre o pai. Era a perda. A perda de um sobrinho que nunca conheceu. A perda dos anos que poderia ter passado com eles. A perda de uma família inteira que foi destruída por mentiras e ganância. No dia do acidente, Esperança continuou, a voz tremendo. Gabriel tinha acordado animado. Era sexta-feira, dia de usar a quadra nova. Ele tinha pedido para eu lavar o tênis especial dele, aquele azul que adorava. Botou o tênis, pegou a mochila com o desenho novo lá dentro e me deu o abraço mais apertado que já deu na vida. E o que ele disse? Vanessa perguntou, precisando saber. Disse, vovó, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Vou jogar basquete de verdade e vou desenhar o ginásio inteiro depois. Vou fazer um desenho gigante de você assistindo eu jogar. E saiu correndo, feliz, sem saber que... A voz de Esperança falhou completamente. Roberto continuou por ela. Quando eu cheguei ao hospital depois do resgate, Gabriel ainda estava vivo. Mal, muito mal, mas consciente. Sabe qual foi a última coisa que ele pediu? Esperança balançou a cabeça, lágrimas caindo. Nunca me contaram. Ele perguntou se eu tinha conseguido salvar o desenho. Disse que era presente para a vovó, que não podia perder. Nem percebeu que estava gravemente ferido. Só se importava com o desenho. O banco inteiro estava chorando agora. Marina soluçava atrás do guichê. Os clientes enxugavam lágrimas. Até os seguranças no canto tinham os olhos vermelhos. A história de Gabriel tinha deixado de ser apenas uma estatística, um número entre 20 e 3.
Era um menino real, com sonhos reais, com amor real. Ele partiu poucos minutos depois. Roberto concluiu. A última palavra que disse foi vovó. Só isso. Vovó. Vanessa desabou. Simplesmente desabou. Os joelhos cederam e ela escorregou pela parede até sentar no chão, chorando como nunca tinha chorado na vida. Não eram só lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de arrependimento, de perda, de amor por alguém que nunca conheceu. Esperança se ajoelhou ao lado dela. E dessa vez, Vanessa não recuou. Deixou Esperança abraçá-la. Deixou os anos de separação se desfazerem naquele abraço. Deixou a dor ser compartilhada por quem realmente entendia. Eu sinto muito. Vanessa chorou no ombro de Esperança. Sinto muito por ter te humilhado. Sinto muito por não ter conhecido Gabriel. Sinto muito pelo que meu pai fez. Você não tem culpa das escolhas dele, Esperança disse firmemente. Mas agora você tem suas próprias escolhas a fazer. Vanessa se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Eu vou ajudar. Vou fazer o que for preciso. Vou conseguir acesso aos arquivos do banco. Vou provar tudo. Vou fazer meu pai e todos os outros envolvidos pagarem pelo que fizeram. Mesmo sabendo que isso vai destruir sua família? Roberto perguntou. Minha família já foi destruída há muito tempo, Vanessa respondeu. E havia uma determinação nova na voz dela. Mas talvez, apenas talvez, eu possa construir uma nova. Em honra ao sobrinho que nunca tive chance de abraçar. Esperança apertou a mão da neta com força. Gabriel ficaria orgulhoso de você. Então vamos fazer isso por ele, Vanessa disse, se levantando com firmeza renovada. Vamos fazer justiça para o Capitão Coração. E naquele momento, no meio de um banco em silêncio, testemunhado por dezenas de pessoas que tinham suas vidas mudadas por aquela história, uma nova família começou a se formar das cinzas de uma tragédia antiga. Mas a batalha pela justiça estava apenas começando. As próximas horas foram um turbilhão. Vanessa, com mãos ainda tremendo, acessou o sistema do banco e começou a imprimir documento após documento. Transferências suspeitas, relatórios adulterados, e-mails comprometedores. Tudo estava ali, guardado nos arquivos digitais, esperando alguém corajoso o suficiente para expor a verdade. Roberto ligou para contatos que tinha na imprensa. Marina ajudava organizando os papéis, ainda enxugando as lágrimas que não paravam de cair. Os outros funcionários observavam de longe, alguns oferecendo ajuda silenciosa, outros simplesmente testemunhando o momento histórico. Esperança estava sentada numa das poltronas da área VIP, segurando a pasta velha contra o peito, finalmente permitindo-se acreditar que justiça poderia, talvez, ser possível depois de tanto tempo. Foi quando o telefone de Vanessa tocou. O nome na tela fez seu sangue gelar. Papai. É ele, ela disse, mostrando o celular para Esperança e Roberto. Atende, Esperança encorajou. É hora dele saber que você descobriu tudo. Vanessa respirou fundo e atendeu, colocando no viva voz para que todos pudessem ouvir. Vanessa. A voz de Osvaldo saiu tensa do outro lado. Acabei de receber uma ligação dizendo que você está causando problemas no banco. Que história é essa? Oi, pai, Vanessa disse, e sua voz estava estranhamente calma. Você se lembra da construtora Diamante? O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Durou tanto tempo que Vanessa pensou que ele tinha desligado. Vanessa, Osvaldo finalmente disse, a voz saindo num sussurro áspero. Onde você ouviu esse nome? Da minha avó, Esperança Mendes, a mãe da mamãe, aquela que você sempre me proibiu de procurar, aquela que você disse que não prestava, que tinha abandonado a família. Escuta aqui, você não entende. Entendo sim, pai, Vanessa interrompeu. E agora havia aço na voz dela. Entendo que você assinou laudos falsos. Entendo que aprovou uma estrutura que você sabia que ia desabar. Entendo que tragicamente vitimou 23 crianças, incluindo Gabriel, meu sobrinho, seu neto. O barulho de algo caindo do outro lado da linha ecoou pelo banco. Osvaldo tinha derrubado alguma coisa. Você não pode saber disso, ele gaguejou. Gabriel, como você... Ele tinha 8 anos, pai. 8 anos. Adorava desenhar super-heróis. Queria ser bombeiro quando crescesse. E se foi tentando salvar um desenho que fez parar de avó. Para, Osvaldo implorou, a voz quebrada.
Por favor, para. Você não sabe o que é carregar isso. Você não sabe quantas noites eu... Quantas noites você o quê? Perdeu o sono? Sentiu culpa? Vanessa estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a voz permanecia firme. E os pais daquelas crianças? E as avós? E os irmãos? Eles também tiveram suas noites em paz? Esperança se aproximou, colocou a mão no ombro de Vanessa. Um gesto de apoio. Um gesto que dizia: você não está sozinha. Vanessa, eu te protegi. Osvaldo tentou argumentar. Mudei nosso nome, mudei de cidade, tudo para que você não sofresse as consequências do que eu fiz. Você se escondeu, Vanessa corrigiu. Me usou como desculpa para fugir da justiça. E no processo, me roubou uma avó. Me roubou uma família. Me fez crescer em mentiras. Eu sou seu pai. Um pai de verdade não constrói a vida da filha em cima de 23 túmulos. Vanessa gritou, e o grito ecoou pelo banco inteiro. Um pai de verdade assume seus erros, enfrenta as consequências, não foge como covarde. O choro de Osvaldo do outro lado da linha era audível agora. Não era choro de remorso. Era choro de alguém que viu seu castelo de mentiras finalmente desabar. O que você vai fazer? Ele perguntou derrotado. Vou fazer o que você deveria ter feito há 2 anos. Vou contar a verdade. Toda ela. Você vai me entregar? Vou entregar todos os envolvidos. Você, os donos da construtora, os fiscais que aceitaram, as pessoas que arquivaram o caso. Cada nome que está nesses documentos. Isso vai destruir você também, Osvaldo avisou. Quando descobrirem que você é minha filha, que descubram, Vanessa disse simplesmente. Prefiro ser destruída pela verdade do que protegida pela mentira. E desligou. O banco explodiu em aplausos. Clientes que ainda estavam ali, funcionários que testemunharam tudo, todos bateram palmas para a coragem de Vanessa. Mas ela não estava ouvindo. Estava nos braços de Esperança, finalmente permitindo-se chorar livremente. Foi quando a porta do banco se abriu e um homem de terno impecável entrou apressado. Carlos Monteiro, diretor regional do Banco Central Metropolitano. Tinha recebido ligações sobre a situação e veio pessoalmente ver o que estava acontecendo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo na minha agência? Ele perguntou, a voz autoritária. Roberto se adiantou, mostrando os documentos. Senhor Carlos, descobrimos evidências que foi abafada há 2 anos. 23 crianças partiram precocemente e os responsáveis nunca foram punidos. Os arquivos estavam todos aqui, no banco. Carlos pegou os documentos e começou a ler. À medida que lia, sua expressão mudava de irritação para choque, depois para horror. Meu Deus, ele murmurou. Isso é real? Completamente real, Vanessa confirmou, se afastando do abraço de Esperança. E eu, como gerente desta agência, assumo responsabilidade por ter humilhado a avó de uma das vítimas quando ela veio buscar justiça. Vanessa, você não precisa... Esperança começou. Preciso sim. Vanessa interrompeu. Olhou para Carlos com dignidade. Renuncio ao meu cargo. Efetivo imediatamente. Não mereço estar numa posição de autoridade depois do que fiz hoje. Carlos olhou para ela, depois para a Esperança, depois para os documentos. Espera, você é parente da senhora? Sou a neta, Vanessa explicou. E filha do engenheiro responsável pela tragédia. É por isso que não posso continuar aqui. Seria conflito de interesse quando o processo for reaberto. O processo vai ser reaberto, Carlos disse com firmeza. E o banco vai oferecer todo o apoio jurídico necessário. Não apenas para a senhora Esperança, mas para todas as famílias afetadas. Todas as famílias? Esperança repetiu, os olhos brilhando. Todas. Vamos contratar os melhores advogados. Vamos pagar custos de perícia. Vamos fazer o que for necessário para que justiça seja feita. Roberto se aproximou. Senhor Carlos, eu sou sobrevivente do acidente. Posso testemunhar. Posso ajudar a localizar outras famílias. Pode mesmo? Carlos perguntou impressionado. Posso. E vou. Carrego essa culpa há 2 anos. É hora de transformar ela em algo útil. Naquele momento, a porta do banco se abriu novamente e começaram a entrar pessoas. Uma mulher de uns 40 anos, segurando a foto de um menino. Um casal de idosos, abraçados, com expressão de quem carregava dor antiga.
Um homem sozinho, com os olhos vermelhos. A gente viu os vídeos nas redes sociais. A mulher disse, se aproximando de Esperança. Vocês estão realmente reabrindo o caso das crianças da escola Jardim das Estrelas? Esperança olhou para aquelas pessoas e reconheceu imediatamente. Eram os outros pais. Eram as outras famílias que, como ela, nunca conseguiram fazer justiça. Estamos, ela respondeu, a voz cheia de emoção. E agora temos provas, temos documentos, temos testemunhas e temos apoio. A mulher começou a chorar. Meu filho se chamava Pedro. Tinha 9 anos. Adorava futebol. O casal de idosos se aproximou. Nossa neta era a Júlia, 7 anos. Queria ser bailarina. O homem sozinho sussurrou. Meu irmão caçula, Lucas, 6 anos, o mais novo de todos. Uma por uma, as famílias começaram a compartilhar suas histórias. Cada criança tinha nome. Cada criança tinha sonhos. Cada criança era mais do que um número na tragédia. E ali, no meio daquele banco que horas antes tinha sido palco de humilhação, agora se transformava em santuário de justiça. 23 histórias sendo finalmente ouvidas. 23 famílias se unindo. 23 velas que nunca deveriam ter sido apagadas, mas cujas memórias finalmente seriam honradas. Vanessa observava tudo e, pela primeira vez na vida, entendeu o verdadeiro significado de coragem. Não era ser forte, era ser vulnerável. Era admitir erros. Era escolher o que é certo mesmo quando dói. Vovó, ela disse, usando a palavra pela primeira vez na vida. O que Gabriel diria se estivesse vendo isso? Esperança sorriu através das lágrimas. Diria que finalmente os super-heróis chegaram, que o Capitão Coração venceu. E naquele momento, todos souberam que a batalha ainda seria longa. Mas pela primeira vez, não estavam lutando sozinhos. 3 meses depois daquele dia no banco, a Praça da Esperança estava repleta de gente. O nome não era coincidência. A praça, que antes se chamava apenas Praça Central, tinha sido rebatizada em homenagem à mulher que mudou tudo. Esperança Mendes estava ali, de pé diante de um monumento que ela nunca imaginou que veria. Um memorial com 23 nomes gravados em mármore negro, cada um acompanhado de uma foto sorridente de uma criança que nunca teve chance de crescer. Gabriel Mendes Carvalho, Pedro Silva Santos, Júlia Oliveira Lima, Lucas Ferreira Costa e mais 19 nomes que representavam 19 futuros roubados. Vanessa estava ao lado da avó, segurando firme a mão dela. Nos últimos 3 meses, as duas tinham se tornado inseparáveis. Vanessa tinha se mudado para a casa de Esperança e juntas estavam reconstruindo a família que a ganância havia destruído. Não era fácil. Havia noites em que ambas choravam até adormecer, mas também havia manhãs em que acordavam gratas por terem se encontrado. Roberto estava ali também, não mais usando o uniforme de segurança. Agora vestia terno simples, trabalhando como coordenador de segurança escolar do município. Visitava escolas, fazia inspeções, garantia que nenhuma outra criança passasse pelo que Gabriel e seus colegas passaram. Tinha encontrado propósito na dor. E isso o estava curando aos poucos. Marina, a funcionária do banco que tentou ajudar desde o início, estava entre os convidados. Tinha se tornado amiga próxima de Esperança, visitando-a toda semana. Os vídeos que Carla tinha postado naquele dia alcançaram mais de 5 milhões de visualizações, e a pressão pública foi tão grande que mudanças reais aconteceram. Bancos do país inteiro reformularam políticas de atendimento, treinando funcionários para nunca mais julgar clientes pela aparência. Carlos Monteiro, o diretor do banco, cumpriu cada promessa que fez. Bancou os melhores advogados, pagou todas as perícias, apoiou incansavelmente a busca por justiça. E justiça finalmente chegou. A construtora Diamante foi fechada. Seus donos foram condenados a penas pesadas. Os fiscais que aceitaram o dinheiro perderam seus cargos e enfrentaram consequências. Os políticos que arquivaram o caso foram expostos publicamente e muitos perderam seus mandatos nas eleições seguintes. E Oswaldo Carvalho? Oswaldo tinha feito algo que surpreendeu a todos. Ele estava ali naquele dia, entre a multidão, discreto, cabisbaixo. Não tinha fugido. Depois da ligação com Vanessa,
Algo nele se rompeu. O peso de 2 anos escondido, a culpa de 23 vidas nas costas, finalmente se tornou insuportável demais para carregar sozinho. Tinha se entregado voluntariamente à justiça, confessando tudo. Forneceu documentos que nem Esperança sabia que existiam, nomes de outros envolvidos, detalhes de como o esquema funcionava. Sua confissão completa foi fundamental para fechar o caso. Esperança o viu na multidão e seus olhos se encontraram. Por um longo momento, apenas se olharam. Não havia perdão ali ainda. Talvez nunca houvesse. Mas havia algo mais. Reconhecimento. Osvaldo tinha finalmente feito a escolha certa, mesmo que tarde demais. Ele se aproximou devagar e as pessoas ao redor se afastaram, criando um caminho. Ficou a poucos metros de Esperança, incapaz de chegar mais perto. Eu não espero que me perdoe, ele disse, a voz rouca. Não mereço perdão, mas quero que saiba que vou passar o resto da vida tentando compensar. Entreguei tudo o que tinha, cada conta, cada propriedade. Tudo será dividido entre as famílias. Não é suficiente. Nunca será suficiente. Mas é tudo o que posso fazer. Esperança não respondeu imediatamente. Olhou para o memorial, para o nome do neto gravado em pedra. Gabriel dizia que todo mundo merece uma segunda chance, que os super-heróis sempre dão chance das pessoas mudarem. Eu não mereço. Não merece mesmo. Ela concordou, e a honestidade crua das palavras cortou profundo. Mas meu neto acreditava em redenção, e vou honrar a memória dele dando a você o que ele daria, a chance de fazer diferente daqui para frente. Osvaldo desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de alívio. Eram lágrimas de alguém que finalmente encarava o peso real do que tinha feito. Vanessa se aproximou do pai pela primeira vez em 3 meses. Pai, você vai cumprir pena. Vai pagar pelo que fez. Mas quando sair, vou estar aqui. Porque aprendi com a vovó que família não é sobre sangue. É sobre escolhas. E você está finalmente fazendo as escolhas certas. O abraço entre pai e filha foi breve, doloroso, mas real. Era o início de algo. Não de perdão completo, mas de compreensão. A cerimônia de inauguração do memorial começou. As famílias das 23 crianças se revezaram contando histórias. Pedro, que adorava futebol. Júlia, que queria ser bailarina. Lucas, que amava dinossauros. Cada criança ganhava vida através das palavras de quem as amava. Quando chegou a vez de Esperança, ela se aproximou do microfone com passos trêmulos. Vanessa a acompanhou apoiando. Gabriel era meu netinho de 8 anos que adorava desenhar super-heróis. Ela começou. E sua voz ecoou pela praça silenciosa. Ele criou um personagem chamado Capitão Coração. O poder dele não era força. Era fazer as pessoas se amarem mais. Ela retirou da bolsa um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Este é o último desenho que Gabriel fez. Foi encontrado nos escombros, protegido pela mochila dele. Está manchado, rasgado, mas está aqui. Igual à memória dele. Desdobrou o papel e mostrou para todos. Era o desenho de 2 figuras com capas vermelhas de mãos dadas. Vovó Coragem e Capitão Coração, dizia embaixo em letras infantis. Durante 2 anos carreguei ódio no coração. Queria vingança. Queria que os responsáveis sofressem como eu sofri. Mas hoje, olhando para todos vocês, olhando para minha neta que encontrei depois de tantos anos, olhando para Roberto que transformou o trauma em propósito, eu entendo o que Gabriel tentou me ensinar. Ela segurou a mão de Vanessa com força. O poder do Capitão Coração não era vingança. Era amor. Amor que une famílias. Amor que transforma dor em justiça. Amor que faz pessoas corajosas enfrentarem seus erros. Lágrimas escorriam pelo rosto de todos na praça. Até Osvaldo, que assistia de longe, chorava abertamente. Gabriel não está mais aqui para ver isso. Mas eu acredito com cada pedaço do meu coração que ele está vendo lá de cima. E está orgulhoso, porque o Capitão Coração finalmente venceu. O aplauso que explodiu na praça foi ensurdecedor. Não era apenas aplauso para a Esperança. Era aplauso para todas as famílias que lutaram. Para Roberto, que sobreviveu e ajudou outros. Para Vanessa, que escolheu verdade sobre lealdade cega. Para Carlos e Marina, que usaram posições de poder para fazer o certo.
Para cada pessoa que se recusou a deixar aquelas 23 crianças serem esquecidas. Mais tarde, quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Esperança pediu para ficar alguns minutos sozinha. Vanessa entendeu e se afastou, dando espaço. Esperança se ajoelhou diante do nome de Gabriel gravado no mármore. Passou os dedos pelas letras, uma por uma. Conseguimos, meu anjo. Fizemos justiça. Não do jeito que eu imaginava. Não com a vingança que eu queria, mas com amor. Do jeito que você sempre quis. Retirou da bolsa algo que havia trazido especialmente para aquele momento. Era um desenho novo. Não feito por Gabriel, mas por ela mesma. Tinha passado semanas praticando, tentando copiar o estilo do neto. No desenho, havia 23 crianças com capas de super-heróis, todas voando juntas. Eu aprendi a desenhar por você, ela sussurrou, para manter sua arte viva. Para lembrar que você não era apenas uma vítima, era um artista, era um sonhador. Era meu capitão coração. Colocou o desenho ao pé do memorial, protegido por um porta-retratos simples. Ao lado, deixou também um saquinho de pipoca com chocolate. Sua sobremesa do futuro. Ela sorriu através das lágrimas. Ainda horrível, mas feita com amor. Quando se levantou, Vanessa estava ali, esperando. Não disse nada. Apenas abriu os braços, e Esperança se deixou ser abraçada pela neta que pensou que nunca conheceria. Gabriel reuniu nossa família, Vanessa sussurrou. Mesmo não estando mais aqui, ele ainda está fazendo milagres. Capitão Coração sempre faz. Esperança respondeu. As duas caminharam juntas para fora da praça, de mãos dadas. Atrás delas, o sol começava a se pôr, pintando o céu de dourado. A luz batia no memorial, fazendo as fotos das 23 crianças brilharem como se estivessem vivas. E talvez, de alguma forma, estivessem. Não em carne e osso, mas em cada mudança que causaram. Em cada escola que agora tinha inspeção rigorosa. Em cada família que se uniu. Em cada pessoa que aprendeu a nunca julgar pela aparência. Em cada coração que escolheu amor em vez de ódio. Gabriel e as outras 22 crianças não estavam mais ali para ver o mundo que ajudaram a mudar. Mas seu legado viveria para sempre, no nome de uma praça, na memória de quem os amava, no desenho que uma avó aprendeu a fazer para honrar o neto, na justiça que finalmente foi feita, e na lição mais importante de todas, que nunca devemos julgar um livro pela capa, porque podemos estar desprezando um tesouro. Que família não é sobre perfeição, mas sobre escolher ficar mesmo quando dói. Que justiça às vezes demora, mas vale a pena lutar por ela. E que o amor verdadeiro, é a única força capaz de transformar tragédia em esperança.